O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levaram as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim o fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É porque o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos uma grande provocação com a palavra de Deus está hoje nos fazendo. Primeira experiência vem do livro do profeta Isaías, que tem uma visão. E nessa visão, ele vê o Senhor dos Exércitos, ele vê nessa visão anjos e anjos, gritando: Santo, 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 assim como nós fazemos na Santa Missa, gritamos ao ver Jesus: Santo, Santo, Santo. Porém, o medo apoderou-se do profeta, porque
ao ver tantos santos, ou melhor, tantos anjos, ele se sentiu totalmente miserável, pecador, e se perguntava o que seria dele, porque diante de tantos anjos, contemplando a face do Criador, ele é um miserável. Assim ele se sentia. Mas um anjo, um serafim, foi lá na labareda que ele se assentia, pegou uma brasa e tocou com essa brasa na boca do profeta. E esta brasa limpou o profeta de todas as iniquidades, de todo o pecado. Esta brasa para nós hoje é o sacramento da confissão. Quando arrependidos estamos, verdadeiramente arrependidos, vamos ao confessionário para que o sacerdote em persona Christi coloque essa brasa e que nos lava dos nossos pecados. E por isso, amados irmãos, vai nos dizer o salmista de hoje: vou cantar os anjos ao Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ou seja, louvar a Deus e ao chegar no templo, prostrar-se diante do Senhor. Nós temos a graça de termos uma igreja onde o sacrário fica no centro da igreja. É impossível entrar na igreja e não ver o sacrário. Porém, muitas experiências que eu vejo durante a semana, em especial, as pessoas entram e vão para as laterais, onde estão as belas imagens dos santos. As belas imagens dos santos. Porém, não vêm ao encontro de Jesus. Ora, o que pode estar de errado nisso? Nós não reconhecemos, ou estes não reconhecem, aquele que os santos adoram. Então, não reconhecer a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento é não ter de fato uma experiência de conversão, é não ter uma catequese, trazer de volta uma bela catequese, da qual esta catequese te mostrou Jesus na Eucaristia. E por isso, amados irmãos, o Santo Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que vai para outro lado do lago, lá em Genezaré, e aí encontra uma barca esquecida na praia, pede emprestado aquela barca e entra na barca, se senta, a barca se afasta um pouquinho e ele começa a evangelizar. Veja bem, uma técnica Jesus está usando aqui, é a técnica de utilizar as ondas do lago para levar a sua voz àquela multidão que está na margem.
aquela multidão conseguira ouvir Jesus, porque Jesus utiliza essa técnica, ou seja, as ondas tornam-se um grande microfone, umas caixas acústicas que leva a voz de Jesus lá no ar, lá no finalzinho dessa praça. A técnica usada por Jesus. E ele começa a evangelizar. Depois fala para Pedro. E quem é Pedro? Um grande pescador. E quem é Pedro? Um grande profissional na sua área. Pedro acabara de chegar da pescaria, chegara frustrado, porque não havia pescado, não havia conseguido pescar nada naquela noite. Jesus chega para ele e fala: Pedro, lança a rede na área mais profunda, lança a rede. E Pedro, interessante, vai responder a Jesus, depois de ter ouvido a sua palavra. Pedro diz assim a Jesus: vou lançar a rede, sei que não tem peixe lá, eu sei que não tem peixe, mas eu vou lançar a rede em obediência à tua palavra. Aqui vem o diferencial de Pedro e nós. Enquanto nós, ou muito de nós, somos desobedientes, Pedro utiliza da força de acreditar e diz: por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro, embora fosse um exímio pescador, acreditou mais no Senhor do que na sua técnica própria. Ele acredita no Senhor e vai pescar, e traz peixes enormes, traz grandes peixes, a ponto da barca querer afundar. E ele chama outros companheiros, outras empresas que não eram das mesmas dele, chama outros para ajudar a pescar, sinalizando onde tinha os peixes que eles tanto precisavam. Aquela pesca que Jesus fez Pedro realizar ajudou a empresa de Pedro não afundar. Pedro estava passando por uma grande tempestade financeira e precisava pescar, precisava. E naquele dia Jesus sinalizou para Pedro: faça isto. E aí Pedro pesca, fica espantado e diz para Jesus que ele não é digno, ele não é digno de estar diante de Jesus. Ora, amados filhos, nós repetimos muitas vezes na Santa Missa, muitas vezes nós dizemos que somos pecadores, não somos dignos, como de fato não somos dignos, não somos dignos, mas o que nos trouxe aqui foi aquele que me dá a graça da dignidade.
Nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos que não somos dignos, mas quem nos chama sabe quem somos. Quem nos chamou à vida cristã sabe quem somos, e Ele nos chama a nos tornarmos mais próximos dEle, e cada vez mais que estamos próximos dEle, mais santo nós nos tornamos, mais digno nós nos tornamos. E aí Ele fala assim: Pedro, eu farei de ti pescador de homens. Olha a missão. E como se pesca homem? Como se pesca homens? Amados filhos, certamente na casa de vocês, vocês têm essa experiência do qual o Padre falará. Vocês têm pessoas na casa de vocês que não está nem aí para Jesus. Não é que não amem a Jesus. Não estou falando de amor. Estou falando que não está nem aí para o que Jesus fala, para o que Jesus pede. Está nem aí, está nem preocupado. Hoje é dia do Senhor, não irão à missa, não irão adorar Jesus, não estão nem aí para Jesus. E Jesus fala assim: olha, Pedro, eu te farei pescadores de homens. Ou seja, Pedro hoje somos nós, em certa forma. É claro que a figura do Papa é a figura de Pedro, mas a função de pescar é de todos nós. Porém, aqui está a grande questão. É impossível, repito, é impossível quem faz a experiência real com Jesus, quem tem uma experiência pessoal com Jesus, é impossível não ser pescador. É impossível fazer uma experiência com Jesus e não falar dele, e não querer aprender mais com ele, e não querer vir ao encontro dele. Então nós percebemos que cada vez mais nossos filhos, nossos netos estão longe de Jesus, e uma vez longe de Jesus, não consegue falar dele, porque não está atraído por ele. E aqui está a nossa grande missão, que é trazê-lo para a rede, que é a igreja, trazê-los para dentro da igreja, essa grande rede que pesca para a nossa salvação. Cabe a cada um de nós vivenciarmos essa alegria. Será impossível evangelizar sem conversão, sem mudança de vida. Se a nossa vida cristã, a nossa vida católica for uma porcaria de vida, nós não vamos evangelizar com a nossa vida. Se nós formos preguiçosos, se nós não formos entusiasmados por Jesus Eucarístico, por amor a Jesus, nós não vamos pescar ninguém, nem na nossa casa.
porque nos falta entusiasmo. Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou desanimado diante dessa pescaria frustrada. Eu sei que não tem peixe, mas por causa da tua palavra, eu vou lá, vou pescar. Agora, amados, entenda, Jesus mandou pescar, jogar a rede em área mais profunda, não na superfície, mas na área mais profunda. E nós somos chamados a evangelizarmos. O Papa Francisco tem nos convidado a irmos ao encontro do outro, a sairmos da nossa inércia, desta preguiça espiritual, que ao achar que só vir a missa tá bom, só vim à missa já sou católico, eu fui à missa e está muito bem. Sim, mas falta o ide. Quer ver uma coisa estranha que acontece aqui nesta paróquia, e que poucas vezes eu venho à missa com vocês das 7, mas nos outros horários eu percebo. O padre dá o ide, quando fala ide em paz, já tem pessoa lá fora, já tem gente lá fora. Quando o padre sai da procissão, já tem gente saindo junto com o padre. Ora, quem sai primeiro da igreja é o padre, que deve estar lá fora, na porta, a esperar o rebanho para se despedir. O que acontece? Vamos perdendo o sentido, o porquê do porquê, porque a nossa pressa de ir embora é maior do que o nosso desejo de evangelizar. Então entendamos o quanto nós precisamos de catequese. Ontem eu estava celebrando um casamento aqui, assistindo o casamento, e nós percebemos logo a igreja cheia, os convidados muito bonitos, a igreja cheia, e o padre percebe logo se aquele povo é católico ou é um povo que era católico ou que se sente católico, mas não vem à igreja. E como o padre percebe, quando o padre começa a fazer o diálogo, o Senhor esteja convosco, por exemplo, e ninguém sabe responder. Ou seja, algumas pessoas respondem, numa multidão de mais de 50 pessoas, 2, 3 conseguem responder. E certamente a maioria que estavam ali se sentem católica, mas não é possível ser católico sem o compromisso de evangelizar. A evangelização não é para tão somente aos padres. A evangelização, esse ide, é para todos nós, e que ninguém se sinta fora da rede. Então hoje nós somos provocados a nos percebermos que tipo de peixe nós somos. Será que tem um peixe preguiça? Será que tem um peixe não estou nem aí? Será que tem um peixe relaxado? Que tipo de peixe eu sou?
que tipo de peixe eu sou. Evangelizar, ter a alegria de Pedro, a alegria de Paulo, e a experiência de Paulo na segunda leitura, que se reconhece que foi um miserável que perseguiu a igreja e que depois que conheceu Jesus, largou a vida velha e anunciou verdadeiramente o Evangelho. Então hoje nós somos chamados a nos questionar: eu estou na igreja? Sim, eu estou na igreja, mas a igreja está em mim? Só você pode responder. Só você pode responder. E nem sempre se evangeliza com palavras. Nem sempre, mas sempre se evangeliza com a vida, porque as pessoas sabem que você é da igreja e sabe o que você está fazendo, em especial as pessoas da tua casa. Como evangelizar os peixes mais difíceis? É com a nossa vida. Se a nossa vida muitas vezes em nossa casa não é aquilo que nós dizemos ser, então os peixes não entrarão na rede. Então não entrarão nas redes, porque a nossa vida está longe do que nós aparentamos ser. Ora, a igreja não precisa de padre que parece ser padre. A igreja não precisa de padre que parece ser, porque vocês estão me vendo e eu pareço ser. Mas a igreja não precisa de quem parece, a igreja precisa de quem é. Tem que ser padre. A igreja não precisa de católico que parece ser católico. Eu não posso parecer porque eu estou com terço, porque eu estou com a camisa de Nossa Senhora, porque eu estou... Não posso parecer. Eu tenho que ser. A igreja não precisa de peixe que não serve nem para fazer adubo, porque nem todo peixe presta. Por isso, amados irmãos, reconheçamos que estamos na igreja de Cristo e que nós somos evangelizadores. O nosso batismo nos dá essa missão de sermos protagonistas do Evangelho do nosso Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, nos encoraja no dia de hoje para verdadeiramente servi-lo com toda alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,